Eu confesso que nós fomos muito ministrados, né, alguns anos atrás, e temos sido ministrados ao longo dos anos sobre a importância da santidade, da santificação, né? A palavra de Deus diz em Hebreus que sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Está em Hebreus. Nós vamos indo aqui hoje, acho que eu tô vendo, vai ser aqui em clima de estudo aqui. Hebreus capítulo de número 12, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus é Velho Testamento, né? Antigo. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Só um minuto, pastor. Fica à vontade, que nem coração de mãe. Fica perto de qual livro? Hebreus, aqui eu te ajudo aqui, mais para o final. Essa Bíblia foi tua mãe que me deu. Ah, é? Uhum. Ah, sim, a gente foi lá levar. Ah, eu e o Bruno fomos lá levar no dia que ela deu. É, minha mãe é uma bênção. Não para de... Aqui, ó, versículo 14, tá? Não, achei Hebreus. Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, versículo 14. É um pouquinho antes do Apocalipse. 12, versículo 14. Deu, Isso. maravilha. Show? Aleluia. Hebreus 12, versículo 14 diz assim, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, aqui é uma advertência, né? Onde a gente vê aqui Deus deixando pelo menos duas instruções para a gente. A primeira delas, procurar viver em paz com todo mundo. A Bíblia diz, no que depender de nós, procure viver em paz com todos. É fácil? Não é fácil. Tem pessoas que... Às vezes impossível. Que é quase impossível, né? Você viver em paz com elas. Mas Deus espera que haja um esforço da nossa parte para viver em paz com todos, né? Pelo menos seguir a paz com todos. Mas é só buscar a paz? Não, a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é esse processo de santificação? É esse processo de separação, né? Que eu estava falando no começo. Eu posso andar no mundo. Eu ouvi uma frase há muitos anos atrás, que eu gosto de citar essa frase, que ela é uma frase, se você visualiza a imagem na mente, essa imagem você nunca mais vai esquecer, né? Que é a graça da garça. Santificação está ligado à graça da garça. Qual que é a graça da garça? A garça é um animalzinho que ela consegue andar lá no meio do Pantanal, mas ela tem um óleo na penugem dela, ela é toda branquinha, né? E ela tem um óleo que não permite que aquela sujeira do Pantanal penetre na plumagem dela, né? Então ela consegue andar no meio da lama, mas sem se contaminar, né? E há um texto também na Bíblia que diz, né? Acho que é lá em Eclesiastes que diz, né? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, né? E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Né? Então é a graça da garça, né? Nunca falte o óleo. O que é o óleo? O óleo representa a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós, que nunca nos falte essa presença, porque é essa presença que vai me dar poder para poder andar nesse mundo sem me contaminar, né? Porque vencer as tentações do mundo, vencer o mundo, né? Como Jesus Cristo disse, eu venci o mundo, só é possível com o poder do Espírito Santo. Na força do braço, você querer dar uma de bonzão, não, eu vou vencer a carne, eu vou vencer a tentação, eu vou entrar lá no meio da balada, lá onde os caras estão lá, estão vendendo bala, estão fazendo sei lá o que é lá, que você já sabe que é complicado, que é pecado, que é errado, e eles, não, eu vou entrar lá no meio e não vai acontecer nada comigo, tu vai ver, né? Isso aí é querer dar uma de machão, né? Não, eu vou vencer, eu sou o cara, eu consigo, né? Entrar num território perigoso, né? Tem pessoas aqui, por exemplo, que nunca tiveram problema com álcool. Então, quem nunca teve problema com álcool, se sentir cheiro, não vai nem fazer cócega, porque o cara nunca teve problema. Mas uma pessoa que já teve problema, não, o cara era alcoólatra,
Ele não podia ver o Mé. Ele que achar assim, ó, eu vou passar a noite lá no boteco lá e não vou me contaminar. Vocês vão ver, hein? Vocês vão ver. Aqui, ó. Eu agora sou crente, sou de Jesus. Esse aí o cara está querendo botar Deus na parede, né? Botar Deus à prova. Eu só posso entrar num lugar desafiador quando eu realmente passei por um processo de libertação, de cura interior, de transformação. Aí eu vou conseguir acessar alguns lugares considerados perigosos, né? Mas tem lugares que ainda assim eu nem devo botar o pé lá dentro, né? Tem lugares que eu não tenho que provar nada pro diabo. Não tem que provar pro diabo, não, vou botar o pé lá dentro da zona, lá. Vou botar o pé lá dentro da casa de meretriz para provar que eu não vou cair. Para que fazer isso? Né? Ah, mas eu quero evangelizar. Aí você precisa ir acompanhado de testemunhos e de preferência que a tua esposa esteja junto, né? Se você é homem, né? Porque é complicado nos dias de hoje entrar em alguns ambientes, né? Você vai ser triturado, eletrocutado, mortificado, né? Não dá. A Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Então tem lugares que não dá para mim acessar, né? Ao menos que haja um propósito de Deus, e aí, como eu falei, eu vou ter que levar testemunhas comigo para me certificar que eu vou estar resguardado por essas testemunhas, né? Estou entendendo o que eu estou falando. Então, seguir a paz com todos e buscar a santificação é nossa obrigação. Agora tem um detalhe. Como eu estava falando, a santificação ela é uma obra do Espírito Santo. E onde é que Deus quer nos santificar? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu tenho a Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, Bruno. Deixa eu aí. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo de número 23. Aleluia. Mas vamos ler o 22 antes. 1 Tessalonicenses 5, 22 diz: abstende-vos de toda espécie de mal. O que está dizendo aqui? Se afaste de toda espécie de mal. Qualquer coisa que você acha que é perigo de te contaminar, vigia, né? Cada um aqui, amados, cada um sabe qual que é o seu ponto fraco. Pastor, padre, líder de célula, ninguém precisa ficar apontando o dedo na tua cara. Ó, teu ponto fraco aí, Marcos, hein? Cada um aqui sabe qual que é o seu ponto fraco, né? Não tem nenhuma pessoa nesse planeta que não tenha um ponto fraco. O apóstolo Paulo chamava isso de espinho na carne. Cada um tem um ponto fraco. Então, toma cuidado. Onde é que é o teu ponto fraco? Geralmente o diabo ele vai tentar nos atingir no ponto fraco. Se ele não conseguir, ele vai partir para outra, porque esse é o papel dele, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. Então, se ele não conseguir nos destruir, nos derrubar no nosso ponto fraco, ele vai tentar uma outra estratégia. Mas ele sempre vai tentar no ponto fraco, porque ele sabe onde é que é a nossa fraqueza, né? Então, fuja de tudo aquilo que é aparência do mal, de toda espécie de mal, né? Se abstém disso, toma cuidado com isso, vigia. E aí o versículo 23 ele vai dizer, ó, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, essa igreja é uma igreja que ficava numa cidade chamada Tessalônica, por isso são os tessalonicenses, né, os habitantes de Tessalônica. São Paulo escreveu 2 cartas para essa igreja, a primeira carta e a segunda carta. Uma curiosidade dessa carta é que tem várias instruções aqui, vários alertas acerca da volta de Jesus, né? Na primeira carta, Paulo ele faz alguns alertas consideráveis e ele pode-se dizer assim que assustou tanto o povo sobre a necessidade de vigiar e estar atento sobre a volta de Jesus, que perante a Bíblia o povo chegou até a parar de trabalhar. O povo até parou de trabalhar. Ele estava se preparando para Jesus vir e ele já está prontinho para subir, né? Aí Paulo teve que escrever a segunda carta, e na segunda carta ele faz uma observação, olha, eu fiquei sabendo que tem pessoas aí que não estão trabalhando,
né? E alguns que nem querem trabalhar. E eu ordeno que trabalhe, né? E com o trabalho de vocês possam trazer o pão de cada dia para a mesa de vocês, né? Então, a curiosidade da carta de Tessalonicenses, né? Mas aqui no verso 23, Paulo está fazendo uma oração pela igreja. E ele vai dizer, olha, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala espírito, alma e corpo? Né? Porque o ser humano, ele é um espírito, todos nós somos um espírito, Deus é espírito, e se nós viemos de Deus, nós temos o mesmo DNA de Deus, nós também somos um espírito. Ok? Todo mundo aqui já sabia que você é um espírito? Sabia disso, Bruno? Então todos nós somos um espírito, assim como Deus é espírito. Agora, esse espírito, ele não voa, ele não vagueia, né? Deus deu um corpo para ele poder tramitar. Então o que é o corpo? Aqui, ó, belisca a pessoa que está do teu lado aí, ó. Vai ver se ela. Né? O corpo é essa matéria aqui que é o invólucro, né? É a substância que faz a gente carregar o espírito para onde a gente quer se locomover. E dentro desse corpo ainda tem uma terceira coisa que se chama alma. A alma está ligada aos nossos sentimentos, vontade, razão, emoção. Então, o ser humano ele é complexo. Ele pode dizem os teólogos, né, que nós somos tricotônicos, né, porque a gente é 3 em 1. Então, a alma é aquele dispositivo que, quando você está cansado, assim, deixa eu ficar mais um pouquinho na cama. Ó vida, ó azar, esse mundo cruel, né? Essa é a alma. A alma é aquela que está sempre doída, ela sempre se ressente, ela sempre se acha vítima, né? A alma é um problema, né? Que precisa ser dominada pelo espírito, né? Eu aprendi uma vez com um pastor da Argentina, pastor Lorenzo, que esteve ministrando num evento grande em Florianópolis, né? Quem é a pessoa que vai vencer nesse mundo, né? A pessoa que tem um espírito guerreiro. Um espírito guerreiro que é capaz de subjugar a alma e subjugar a carne. Né? Um espírito guerreiro é aquele que diz assim para a alma, alma, aquieta-te. Alma, fica na tua, aqui quem manda sou eu. Né? Carne, está querendo pecar, mas tu não vai pecar não. Carne está querendo fazer o que é errado, mas tu não vai fazer não. Então cabe a nós somos um espírito. Então o meu espírito precisa ser um espírito que vai prevalecer sobre a carne e sobre a alma. Como que isso vai acontecer? Eu preciso me encher do Espírito Santo. Né? A Bíblia diz em Efésios, vamos lá, falei para vocês que hoje ia ser estudo bíblico. Né? Bom aqui da nossa célula que toda vez é diferente. Efésios 5. Deixa que eu te ajudo aí, Marcão. Efésios 5, 18. Aleluia. O Bruno tá fera aí, no gatilho. Mas no celular também é fácil, né? Você tem que ter habilidade. Efésios 5, 18, tá por aqui. Você tem óculos. 5,18? Efésios 5, 18 vai dizer assim, ó. E não vos embriagueis com o vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui Paulo ele vai dar um conselho, olha, em vez de vocês encher a cara com cachaça, com vinho, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão se encher do Espírito. E quando na Bíblia está Espírito com letra maiúscula, é diferente do Espírito com letra minúscula. E o santo também. E aqui tem um negócio aqui, ó. E as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Isso elas não fazem. O Bruno já olhou lá na frente, né? Ele já lá, O Bruno já olhou lá pra frente. Dá uma voadinha. Eu arrumei uma O assim, Bruno já olhou lá na Você frente. submissa a mim. Hoje o negócio Você aqui é com a gente.
Deixa as mulheres de fora que o negócio aqui é com nós hoje. Primeiro nós temos que arrumar tudo. É, A mulher. A responsabilidade maior está sobre nós, né? preparar o campo para a semente. Então aqui diz, e não vos embriagueis com vinhos, mas fazer o quê? Enchei-vos do Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Primeiro, pela meditação bíblica, né? Quando eu tiro tempo para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia, para ouvir a palavra de Deus, eu posso ouvir hoje, tem a palavra de Deus em áudio, né? Os aplicativos de Bíblia no celular, todos eles têm a opção de você botar para ouvir. Eu muitas vezes estou fazendo café da manhã, eu estou fazendo café e já estou ali com a Bíblia em áudio. Ó. Ah, mas essa voz também tá. Não, é que a- Não, mas essa voz aí, viu? Eu devia ter mandado uma daquela mulher que lá do time do. Da Siri. É, da Silva, não deixar esse seguidão. Então eu preciso tirar tempo para. Agora só não vê a Bíblia quem não quer. Enfim, vamos É voltar verdade. A preguiça. Só, É verdade. só se a preguiça, o bicho da preguiça for maior. Porque hoje tem Bíblia de qualquer jeito. Facilidade, né? facilidade. Porque as pessoas muitas vezes têm. Pensa, olhar para um livro desse com letra miúda de 1.500 e poucas páginas. Está dizendo a pessoa que vai ter medo de ler isso aí tudo. Mas não é ler, tem que ter o sacrifício também para entender da palavra. E assim, muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro difícil de interpretar, porque precisa ser interpretado e é complexo. Não é verdade. Né? Deus é simples, tem até isso escrito aqui na capa, aqui, ó, da minha Bíblia aqui, ó. Se Deus quer a coisa complicada. Pregar de forma simples. O Evangelho é simples. Está escrito aqui, ó, para não esquecer. Deus é simples. Deus é simples. Aleluia. Né? Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, não precisa abrir, eu só vou ler rapidinho aqui. Escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer assim, ó, estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Cristo é simples, Deus é simples, o Evangelho é simples, o ser humano é que complica. E o mais difícil é o botar em prática, porque a palavra de Deus ela vai nos confrontar. Se eu começar a ler o Sermão da Montanha, que é na minha opinião, uma das passagens mais lindas da Bíblia, né? Jesus ele sobe numa montanha e ele começa a falar as famosas bem-aventuranças, né? Que começa a partir do Evangelho de Mateus capítulo 5, ele começa a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? Depois ele vai dizer, vocês são o sal da terra, né? Se o sal se tornar insípido, para nada, com que há de se salgar, né? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ele vai dizer, ele vai falar sobre o adultério, sobre o amor ao inimigo, a oração do Pai Nosso, como que eu devo orar, como que eu devo jejuar, o tesouro no céu, a lâmpada do corpo, que são os olhos, os dois senhores, a ansiedade, sobre não julgar, os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Então são vários ensinamentos que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Se a gente for parar para analisar, tudo aqui é auto-interpretativo. Não tem que ter uma bola de cristal para entender o que ele está falando aqui. Olha aqui, ó. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Está difícil de entender? Quer que eu traduza? Né? Deus está dizendo, ó, a maior preocupação nossa não é juntar tesouro em cofre, na poupança. Não quer dizer que eu não posso ter uma poupança. Eu posso ter uma poupança. Mas essa não deve ser a minha preocupação maior. A minha preocupação maior é juntar tesouro espiritual. É o que a gente está fazendo aqui hoje à noite. Ó. Aqui hoje à noite, o coração de cada um de vocês é como se fosse um depósito. É como se fosse uma poupança.
E nós estamos depositando os princípios do céu. Então isso é juntar tesouro no céu. Eu estou guardando valores, né, que podem traçar o meu destino. Alguns de nós aqui, eu talvez poderia estar, se não tivesse sido alcançado por Deus, através de uma reunião como essa, ou de alguém que pregou o evangelho para você, você poderia hoje estar perdido, poderia estar num caminho de morte, e poderia até já ter experimentado a morte. Porque todo dia alguém morre em algum lugar. Todo dia, eu não sei, se for buscar ali pelo IBGE, a cada segundo tem alguém morrendo em algum lugar. Né? Só na África ali, eu estava vendo lá num país lá, a cada segundo morre uma pessoa de fome, a Nigéria. Cada segundo, tantos e tantos segundos, tem uma pessoa morrendo de fome. Hoje eu vi uma... Deixa eu mostrar uma coisa já que tu falasse aí, ó. Olha isso aqui que eu achei muito bonito isso aqui. Olha ali. Eu até bati uma print pra mandar pro... Ó. Falasse da Nigéria, né? Olha aqui. Isso aqui eu acho que é ajudar as pessoas. Isso aqui eu acho que é. Olha aqui. Olha aí. Isso aqui me matou. Isso aqui me matou. Ah, sim, eu já vi, sim. Eu mostrei no sábado, né? Não, eu já sei a história dela. Não, é muito legal, achei demais. Ela isso pegou, sim é ajudar. Sim, isso é ajudar. Todo mundo, Isso é verdade. todo mundo tem que ir no hospital de câncer, de infantil, de câncer infantil. Falar dessa história. Isso sim, eu acho que toca mesmo no coração da pessoa. Quando eu vi isso aqui, eu me emocionei na hora, porque por que todo mundo pode fazer dessa forma aqui? Isso aqui às vezes é migalha que ela tem lá jogando no lixo dela. Migalha. Migalha que muitas vezes aquelas pessoas, sei lá, enfim, sobra aquele monte de comida, passa 10 morrendo da fome lá na frente de casa. Eles botam no lixo. Entendeu? Triste. Se tem uma coisa que todo ser humano deveria fazer um cursinho, né, é de saber utilizar e reutilizar até mesmo a comida que sobra, né? De um almoço, de uma janta. A minha mãe, desde criança, a gente aprendeu. Sobrava arroz, fazia bolinho de arroz. Sobrava pão, o pão podia ficar seco. Ela fazia lá uma chimia lá, ou fazia uma torrada, ou fazia uma chimia de ovo, fritava com aquele pão seco. Nada vai fora. Né? Eu sempre aprendi então, isso é considerado, eu considero assim, algo grave. Porque se tem pessoas passando fome, como que eu vou botar comida fora? Não existe isso. Não posso. O coração deve estar muito vazio mesmo. Sim. Penso eu, né? Entendeu? Muito vazio. Então tem que por exemplo, assim, procurar dar um fim para isso, né? Vamos supor uma coisa que eu cansei de ver. De um restaurante que jogava comida fora e às vezes o funcionário que ia levar uma marmita para casa não podia. Mas a comida ia fora. Não foi uma, nem duas, nem 10, nem 100 vezes que eu vi. Foi muito mais. Então eu acho que assim, pô, daí não... Eu acho que eu costumo falar, o mal vai até um determinado ponto, dali ele não passa. Uma hora a conta vem. Mas a Bíblia diz, né, que o Deus desse século cegou o entendimento. Então, tem muitas pessoas que estão debaixo de como fosse de uma escuridão, entendeu? Ela não consegue ver. Então, por isso que se Jesus diz que nós somos a luz do mundo, porque nós temos que levar a luz. E nenhum de nós aqui está isento, né, de ter os seus momentos de escuridão. Porque tem coisas que já foi revelado a mim, mas não foi revelado para o Pedro, né, ou não foi revelado para o Nunes. Tem coisas que, de repente, o Nunes, independente de idade, Deus pode ter revelado alguma coisa para ti que tu aprendeu que eu não aprendi ainda. E agora? Não, mas isso né? Então isso acontece. Básicos, né? Sim. Tem princípio básico, é matar a fome do outro. Sim, mas dependendo de onde que a pessoa veio, da origem dela, da história dela, ela pode achar que aquilo ali... Ela pode achar que para ela não tem essa obrigação. Ela não tem esse entendimento, ela acha que aquilo ali não é nada, né? Ela não para analisar, meu Deus, tem gente morrendo da fome nesse momento aqui. Infelizmente tem. Então tem. Quem não é responsável, não, isso aqui não é pessoa, quem é responsável, isso aqui é o governo, é o prefeito, a pessoa põe a culpa dos outros. Eu escutei essa palavra essa semana também. Que as pessoas, muitas delas, em vez de assumir a culpa, elas botam a culpa até no cachorro, qualquer coisa, mas nunca assumem, isso é triste também. Depois que eu aprendi a assumir as minhas culpas, a minha vida ficou mais leve. Isso aconteceu com Adão e Eva lá no princípio. Lá no princípio. Foi isso aí mesmo, lá no princípio. Foi isso aí mesmo.
Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente E aí ficou assim, e ninguém uma- assumiu. Né? Ninguém, E assim o ser humano repete o mesmo erro ao longo dos anos. aí o Ninguém mal Ninguém existiu. assume a sua culpa. Nós precisamos assumir não só a culpa, como nossas responsabilidades. Né? Exatamente. Então, como diz o gaúcho, vestir as calças. Falou isso tudo. Amém, queridos? Então, para a gente não perder o foco aqui, aqui diz, né? E não vos embriagueis com vinho que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Eu falava, como é que a gente se enche do Espírito? Através da meditação na palavra, ouvindo a palavra, seja escrita, seja em áudio, né? Seja em vídeo, eu tenho que estar em contato com a palavra. Né? Louvores espirituais, né? Cânticos espirituais. Eu adoro louvor, eu adoro. Eu vou tomar banho. Louvor lá em casa é direto o tempo todo. Se eu não boto para todo mundo ouvir, eu boto no meu fone de ouvido. Eu estou na rua, vou caminhar, é louvor o tempo todo. Louvor faz muita diferença. Sim. Então o louvor, ele E principalmente louvores que são inspirados, né? Que estão em harmonia com a palavra, né? Porque pode que tenha algum cantor assim que de compor uma composição Foge um pouco da... totalmente na alma, assim, às vezes não tem nenhuma base bíblica daquilo que ele está falando, então é um pouco perigoso. Mas enfim, louvores, cânticos para Deus, né? Cânticos espirituais, isso fortalece muito o nosso espírito, faz bem para o nosso espírito. Né? E como está escrito aqui, ó, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Cantando e salmodiando no Senhor no vosso coração. Quando eu estou cantando louvores, né? Eu estou automaticamente me enchendo do Espírito. Na graça. Então, esse contato com a palavra, a prática da oração, quando eu jejuo, não só para fazer dieta, mas para poder ter tempo mais com Deus, para ouvir a sua palavra, para estar com Ele, são atitudes que vão fortalecer o meu espírito e automaticamente eu vou estar me enchendo do Espírito. Né? E por que eu preciso me encher do Espírito? Porque para alcançar essa santificação aqui, como está escrito, que Deus quer nos santificar no corpo, na alma e no espírito, eu preciso estar cheio do Espírito. Né? A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito, ele foi levado ao deserto. Né? Mateus capítulo 4, abre aí. Vamos lá. Mateus, assim, no Testamento eu conheço mais. Mateus capítulo de número 4. Essa Bíblia é nova. 4. Versículo 1. Não, deixa eu achar esse aqui pelo menos. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Sim. Essa Bíblia não tem índice, Marco? Não, tem, ela tem isso. Se ela tiver índice, o índice ajuda bastante. Sim, verdade, falasse tudo. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 779. É isso aí. Vai pegando a prática, né? Mateus 1. Mateus capítulo 4. 4. 4, versículo 1. 779, falei? É. 771. 75. Aê, tá chegando. Novo Testamento. É mais umas 2 páginas aí que tu chega lá. Esse aqui foi encenado no... Capítulo qual? Capítulo 4. 4. Passasse uma página. Mateus 4 vai dizer assim, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Né? E aí Jesus vai dizer, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqui diz que o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo, levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E como é que Jesus venceu o diabo? Jesus venceu as tentações, porque aqui a gente vai ver que o diabo ele apresenta 3 tipos de tentação. Né? A primeira tentação, a tentação da fome. Jesus, 40 dias em jejum, com certeza estava com fome. Fraca, né? Deixou ficar bem no limite. E ele tentou Jesus na fome. E Jesus respondeu, né?
Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo, a cidade santa Jerusalém, né? Colocou ele sobre o pináculo do templo, né? Lá no ápice, no topo do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Aqui o diabo citou o Salmo 91. Né? O Salmo 91 fala: seus anjos dará ordem a teu respeito. Né? E aí Jesus vê que o diabo, para derrubar a gente, ele usa até a Bíblia. O diabo não é bobo, né? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, chegaram os anjos e o serviram. Então aqui a gente vê o exemplo que o diabo tentou derrubar Jesus de várias maneiras. E assim é com a gente no dia a dia. Né? O diabo ele vai tentar uma estratégia. Se não der certo numa estratégia, ele vai tentar na estratégia da fama, na estratégia do status, do poder, da glória humana, oferecendo coisas, oferecendo riquezas, oferecendo patrimônio, oferecendo alguma situação para nos derrubar. Né? Então o diabo sempre vai tentar usar alguma estratégia. E como é que Jesus venceu? Jesus venceu porque ele estava cheio do Espírito Santo. Né? Ele era alguém que ele era cheio do Espírito Santo. Né? Que ele estava completamente em jejum aqui, né? 40 dias e 40 noites em consagração. Né? Então, é dessa forma também, se consagrando para Deus, que a gente vai conseguir vencer as tentações. Né? E quando a Bíblia diz que Deus vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito, por que corpo, alma e espírito? Porque por a gente ser espírito, alma e corpo, existem pecados do espírito, pecados da alma e pecados do corpo. São pecados diferentes. Um exemplo de pecado do corpo: gula. Né? Exemplo de pecado da carne, né? Sexo fora do casamento. Falei, desculpa aí. Né? Olhou pra ti, desculpa aí. Né? Só 20 anos. Pecados do espírito. A Bíblia fala altivez do espírito. O que é altivez do espírito? 20 anos. Altivez do espírito é o orgulho. É o orgulho, né? Quando o teu espírito fica altivo, né? O teu espírito fica elevado. Então isso é altivez de espírito, né? Que é chamado de orgulho. Então, o pecado do espírito. Egoísmo é um pecado do espírito. Né? Inveja é um pecado do espírito. Né? Pecado da alma, pensamento mau. Ganância. Né? Ganância é pecado do espírito também. Né? Um pecado da alma, né? Maus pensamentos, pensamentos impuros, pensamentos negativos. Envolve pensamento. Pensamentos de medo, de incredulidade, né? Desânimo, está ligado ao pecado da alma. Né? Tristeza sem causa. Tem gente que vive triste, sem motivo nenhum. Por causa dos outros, às vezes. Né? Qualquer coisa. A minha mãe. Qualquer coisa fica triste. Dela, tipo, o meu irmão, eu tenho um tio meu, o tio Silvio, ele é todo problemático, desde o princípio. Até eu acho que até já tenho uma conexão com o Neno. Há muitos anos atrás, é verdade, desculpe bem. Aí ele mora no Peiral, assim, ele mora lá na Cidade Alta, e é no morro, e a casinha dele tá aqui, e aqui tem um Peiral assim com mato e coisa, né? Ele se jogou, foi fazer um negócio, quase quebrou a perna, quebrou o braço, quebrou tudo. Entendeu? E aí todo mundo preocupado com ele, tá entendendo? A gente tem que estar preocupado, mas aí a minha mãe fica ruim, a minha mãe fica toda preocupada, assim, digamos, ela absorve aquilo, tá entendendo? E aí, vamos supor, em algum momento ela explode com alguém, que daí quem é sou eu, né? Porque eu sou o único, né? Mas ela não explode com a minha tia, ela com mais ninguém, só comigo. Alguém é a única que ela pode. É a única. Tem outro. Eu já botei essa minha cabeça, eu deixo. Então tá escutando a palavra agora, claro, já fala pra ela. Não, deixa.
Quem tem que ter a sabedoria sou ela. Ela já tem uma idade muito avançada para a gente botar coisa na cabeça dela. Não existe isso, primo. É mais difícil? Não, mas aí é mais difícil. Eu sei que pelo Espírito Santo a gente consegue, mas é difícil. O objetivo da santificação no corpo, na alma e no espírito é promover uma libertação de todas essas áreas de pecado da nossa vida, para que a gente venha a ser conservado irrepreensível na vinda do Senhor Jesus. Nós não vamos ser salvos por causa da nossa santificação. Ninguém vai ser salvo porque eu estou me consagrando, estou me santificando, estou me purificando e por causa disso eu vou ser salvo. Não. Eu sempre vou ser salvo pela obra de Jesus na cruz. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, por causa do sangue dele que foi derramado, se ele voltar essa noite para buscar a gente, nós vamos subir e vamos morar com ele. Por causa do sangue que foi derramado lá naquela cruz e porque eu acredito que aquele sacrifício foi necessário para cobrir os meus pecados. Todos nós. Para cobrir os nossos pecados. Então, por causa disso, eu vou ser salvo. Mas porque eu sou salvo, é minha obrigação participar do processo de santificação. Porque eu sou salvo, eu entendo que Deus quer que eu seja santo como Ele é santo, eu entendo que Ele quer que eu seja cada vez mais purificado, assim como Ele é totalmente puro, então eu vou me submeter. Eu vou permitir que o contato com essa palavra, seja numa célula, seja através de uma música, seja num culto, numa missa, em qualquer lugar que eu ando, eu vou permitir que ela me limpe cada vez mais, ao ponto de eu me tornar uma pessoa irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É alguém que não dá margem para ninguém falar de ti, né? Tem pessoas que ela é totalmente irrepreensível. Por quê? Porque é tanto argumento na vida da pessoa que o cara tá cheio de argumento, entendeu? Então é uma pessoa repreensível. Porque tá cheio de argumento na vida dela. Negativo, principalmente. Negativo, né? E Deus quer... Não pensa nada positivo, só negativo. Deus quer arrancar os argumentos da nossa vida. Quer arrancar as brechas, as impurezas, as imperfeições, as debilidades da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso caráter, para que no dia do nosso encontro com Jesus, de preferência, que ele não tenha muita coisa para poder ver em nós, né? Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Amém, queridos? Amém. Vamos fazer uma oração? Aleluia. Glórias a Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor compartilhou conosco nessa noite, por esse estudo que nós acabamos fazendo aqui, na qual nós podemos estar aprendendo, alguns aqui relembrando, Pai, o desejo que o Senhor tem de nos tornar santos como o Senhor é santo, Pai. O desejo que o Senhor tem de nos purificar no corpo, na alma e no espírito, Pai. Nós sabemos, Pai, que há muito a ser trabalhado nas nossas vidas, Pai. Há muitas coisas que precisam ser transformadas, lapidadas em nós. E nós queremos, Pai, nos render a Ti nessa noite e Te pedir, Pai, completa a grande obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Continua, Pai, nos lapidando, nos purificando, nos santificando no corpo, na alma e no espírito. E que por Tua bondade e graça nós possamos ser achados plenos e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. É os guris, É os manos.